retomando o nosso trabalho com a evangelização infantil. Para a noite de hoje, numa sequência de palestras que vimos realizando, a fim de melhor compreender o pensamento de Jesus, nós separamos o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec sabiamente intitula de Estranha Moral. E é um capítulo em que estão compiladas algumas das passagens de Jesus que, no sentido literal e numa compreensão menor do Mestre, nos trariam alguma dificuldade para entender. E antes de entrarmos propriamente nesses exemplos, gostaríamos de trazer à tona algumas ilustrações que são próprias da nossa sociedade, deste mundo em que estamos vivendo e que ilustram muito bem como ainda estamos distantes de compreendermos a mensagem de Jesus no que diz respeito aos seus preceitos morais. Todos nós que acompanhamos televisão, não necessariamente precisamos ser aqueles aficionados, mas qualquer pessoa que vez por outra está à frente da televisão já viu uma propaganda em que estão dois homens descarregando caminhões e um deles diz para o outro: vieram alguns computadores a mais que não estão na nota. E sugere que os computadores fiquem para eles ou que eles dividam os computadores, porque diz um dos personagens: ninguém vai saber. E o outro então retruca dizendo: mas eu vou saber. E essa é a frase que encerra a campanha publicitária. Na verdade, é uma campanha de educação moral, uma campanha contra a corrupção, que visa contribuir para o processo de educação do povo brasileiro, porque, de modo geral, nós temos uma cultura em que essa moral, entre aspas, de colocarmos o lucro à parte e que ele seja dividido entre aqueles que participam do negócio, é uma cultura enraizada na nossa sociedade, infelizmente. Uma cultura que se expressa também, por exemplo, quando essa campanha publicitária destaca essa ação de honestidade em que um personagem diz que a sua consciência saberia que computadores vieram a mais, não especificados na nota, e que precisam ser devolvidos, porque a sociedade, de uma forma geral, levará prejuízo com isso. É essa mesma sociedade que clama por uma campanha de educação que não se assusta, por exemplo, ou não nos causa muito alarme, quando um senador da República, que foi o relator da lei da ficha limpa, é cassado pelo Senado brasileiro. É essa outra moral estranha de corrupção, em que há um profundo enraizamento do Estado com negócios públicos, não parece nos assombrar. E deveria nos assombrar. Mas a outra ideia de que devemos devolver o que não nos pertence ainda precisa ser ensinado na sociedade brasileira. Nos dois casos, nós temos a expressão estranha moral para ambos, com sentidos muito diferentes em cada um dos casos. Ainda causa estranheza, por exemplo, e essa semana foi apresentado no programa de Fátima Bernardes pela manhã, o policial do Rio de Janeiro, que no ano passado recebeu a proposta de R$1 milhão em dinheiro vivo para deixar que um dos grandes traficantes do Rio de Janeiro se evadisse de um cerco da polícia, apresentando a falsa identidade de diplomata de uma nação africana. Quando o policial que chefiava a operação surpreendeu aquele carro e pediu as credenciais do motorista e dos condutores, e eles se apresentaram como diplomatas de uma nação africana, e as credenciais escritas foram pedidas e eles não tinham esses documentos, na hora a proposta foi de R$20 mil como sinal de R$1 milhão que viriam em seguida. R$980 mil que seriam pagos àquele policial naquele instante. E na sequência, o policial então perguntou para o condutor do carro e para
ao seu chefe, que estava escondido na mala, se ele o reconhecia como uma autoridade da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao que foi apresentada a resposta afirmativa. Na sequência, lhes perguntou se eles reconheciam aquela como uma operação padrão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e a resposta foi afirmativa. E se eles reconheciam que aquela proposta era uma proposta indecorosa e de corrupção, ao que seguiu um grande silêncio dos ocupantes daquele velho. E na sequência, o policial então deu-lhes voz de prisão e acionou a Polícia Federal, que fazia a operação conjunta. Este caso, que deveria ser uma atitude normal na sociedade brasileira, ainda ganha grande repercussão. Do mesmo modo que ganha grande repercussão quando o mendigo encontra no lixo, na rua, uma soma vultosa em reais, acima de 10 mil reais, e procura o dono para devolver o dinheiro, e todos os jornais do Brasil noticiam isso como um grande feito, porque nós estamos acostumados a uma estranha moral, a uma moral em que nós nos damos como donos, como nós admitimos como factível o fato de tomarmos posse daquilo que não nos pertence, ou daquilo cujo dono é ignorado. Aquela relação de achados e perdidos, de se um objeto foi perdido, certamente um dono está desfalcado e é preciso devolver. Nós ainda não construímos na sociedade brasileira. E nos espantamos, por exemplo, quando nós vemos reportagens sobre a nação japonesa, em que as pessoas naturalmente devolvem a uma central de achados e perdidos nos bairros de cada cidade os objetos que encontram pela rua. Para nós, é um nível incomensurável de civilidade. É um nível de uma moral social, de uma convivência social que nós ainda estamos longe de atingir. Porque, por exemplo, para muitos brasileiros, o grande herói do momento é o jogador do Corinthians que fez o gol e deu ao Corinthians a taça da Libertadores da América. Não obstante, muito importante para aquele time, precisamos reconhecer que o fato de fazer o gol não o torna o herói, porque isso é atributo da sua profissão. E um herói que tem 12 processos na Polícia Federal precisa, no mínimo, ter a sua credencial de herói questionada. São fatos de uma nação que se diz cristã, que segue a Jesus, mas que precisa se evangelizar profundamente. Nós ainda temos, por exemplo, uma certa dificuldade, e confesso que tive durante muitos anos, talvez quase uma década, dificuldade para entender uma sentença do Evangelho em que Jesus disse àqueles que o ouviram: a quem mais tem, mais será dado, e a quem menos tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Durante muitos anos eu me questionava sobre essa sentença de Jesus. E como eu fiz universidade na década de 80, quando na universidade a teologia da libertação corria pela boca de muitos dos meus professores e de meus colegas de graduação, mesmo sendo espírita, estando já naquela altura profundamente engajada na atividade espírita, eu desconfiava da tradução dessa frase. E aí, como eu fiz letras, eu ainda me dava o direito de achar que os tradutores tinham se enganado, para só depois de muitos anos cair a ficha e entender que enganada estava eu. Porque nós temos essa dificuldade de compreender Jesus na sua austeridade. Nós sempre queremos um Jesus que compartilhe conosco as nossas debilidades, as nossas dubiedades. E por isso, diante de uma frase assertiva como esta: a quem mais tem, mais será dado, e a quem pouco tem, até o pouco que tem, lhe será tirado, num primeiro momento, a ideia de que houve uma equívoco. Mas se nós observarmos a própria lei da natureza, nós veremos que aqueles que foram nos diversos reinos da natureza, por mais que as teorias atuais questionem, os que foram mais resistentes sobreviveram às grandes dificuldades. No campo das emoções, aqueles que são mais flexíveis
que são mais capazes de amar, são de fato os que mais amam, os que mais contribuem para a sociedade. E os que amam pouco, por exemplo, se encastelam no ódio, na mágoa, no ciúme. Quando nós observamos do ponto de vista moral, são os mais responsáveis, os que mais trabalham. E os que são pouco responsáveis são exatamente aqueles com quem nós não queremos contar. Qualquer pessoa que tenha, sob as suas vistas, sob a sua responsabilidade, subordinados, sabe muito bem o que isso significa. E quando nós projetamos, por exemplo, para o serviço público, que é a área em que eu atuo, essa regra, por incrível que pareça, é muito clara. Somente os mais responsáveis e, em geral, os mais comprometidos, os mais ocupados, são os que mais fazem pelo serviço público, embora tenham, do ponto de vista do contrato, a mesma cota de hora e de trabalho de outros que não produzem tanto. Para compreender Jesus, então, e aquilo que Kardec adequadamente chamou de estranha moral, porque é uma estranha moral para os nossos padrões pequenos, nós precisamos sair da superficialidade dos textos e buscar o sentido profundo da mensagem de Jesus para entender que quando ele diz que a quem mais tem, mais será dado, e a quem menos tem, o que menos tem lhe será tirado, não é uma questão de preferências. Jesus não estava fazendo escolhas ou estava chamando para o seu lado quem mais tem recursos. Na verdade, estava exaltando a capacidade de responsabilidade, de trabalho, de empenho daqueles que de fato se empenham e se esforçam para aquilo. Aliás, Jesus não só disse isto esta vez, nesta frase. A parábola dos talentos, por exemplo, é uma parábola que nós poderíamos também, de alguma forma, olhar sob essa perspectiva da estranha moral. Porque aquele trabalhador que fica com um único talento e que o enterra para devolver intacto ao seu patrão, ao seu senhor, quando ele voltasse, ele age segundo essa lei de uma moral menor, pequena. É aquele que aparentemente, no primeiro momento, é o previdente, é o que guarda o talento. E os outros dois, que aparentemente são os que infringem a regra, porque multiplicam o talento, porque fazem desdobrar as suas forças, infringindo a regra, são de fato aqueles que se aproximam de Jesus, porque a mensagem de Jesus, ou melhor, a compreensão da mensagem de Jesus, nos traz naturalmente uma diligência. Nós não conseguimos mais ser tão lentos, ou, para usar uma expressão nordestina, ser lerdos. Nós sentimos uma natural vontade de colocar essa mensagem em andamento. O que não significa dizer nos ocuparmos inteiramente, mas significa dizer multiplicarmos por todos os meios ao nosso alcance e às nossas forças a excelência dessa mensagem e a transformação que ela faz em nossas vidas. E quando Jesus apresentava a sua mensagem àqueles que a seguiam, aqueles que o seguiam, aliás, inúmeros não o compreenderam. E ultimamente, nos últimos 30 dias, eu venho pensando muito no desafio do que significa aceitar Jesus. Não a expressão banalizada de um certo sentido evangélico, fulano aceitou Jesus. Não é nesse sentido, é no sentido profundo. O que significa aceitar Jesus? A profunda revolução moral, emocional, espiritual de aceitar Jesus. De romper com esses padrões externos que caricaturadamente aparecem na campanha publicitária, aparecem na voz do meliante que está fugindo da polícia e que acha que R$1 milhão é capaz de comprar a consciência de um funcionário público incorruptível. O que significa dizer aceitar Jesus na convivência com o outro que é diferente, com aquele companheiro do trabalho, que é a pessoa que, em vez de fazer o trabalho andar, atravanca todo o serviço, com aquele parente difícil, com a dificuldade que nos apresenta no momento, ou com a felicidade que nos chega, com a prosperidade que nos chega. Porque aceitar Jesus é aceitar não apenas para as horas das dificuldades, mas também para a hora das facilidades e para a hora da felicidade. Uma
necessidade com Jesus. E como viver a dificuldade com Jesus. Ontem à noite eu saí da mediúnica refletindo sobre uma expressão que talvez nós possamos atualizar para os nossos dias. É uma expressão que foi dada por Amélia Rodrigues ao personagem Inácio de Antioquia, no seu desejo de ser trigo de Deus. E em função de algumas comunicações da mediúnica, eu saí me perguntando o que significa ser trigo de Deus. Como a minha experiência pessoal e da maioria dos que aqui estão, acredito, não é uma experiência ligada à agricultura, à transformação do trigo em farinha, por exemplo, talvez a expressão mais próxima das nossas vidas seja o que significa ser massinha de modelar na mão de Jesus. E eu fui para casa pensando nisso, nessa referência bem infantil da escola, ser massa de modelar na mão de Jesus. E cheguei em casa com essa convicção de que ser massa de modelar nas mãos de Jesus é ser o mais perfeito boneco possível. Talvez a expressão trigo de Deus não nos fale tão fortemente a expressão, mas o da massa de modelar nos fala a experiência, porque todos nós conhecemos essa experiência, se não pessoalmente, mas com os nossos filhos. E o encantamento que eles têm quando brincam de massinha de modelar, ali entre os 3, 4, 5 anos de idade. Então, aceitar Jesus significa deixar-se tornar massa de modelar na mão do Cristo. E quando nós consultamos as narrativas evangélicas, nós encontramos alguns episódios muito significativos e que Kardec, muito pedagogicamente, separou para compor o capítulo 23 do Evangelho, e eu vou ler aqui alguns para os nossos comentários dessa noite. Um primeiro diz que certa vez Jesus caminhava e estava cercado por uma grande multidão. Voltando-se para o povo, Jesus disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aí nós poderemos dizer, e aí? E agora? E eu fui reler essa passagem e reli recentemente, nos últimos 35, 45 dias, venho relendo esses trechos da Estranha Moral para tentar compreendê-los mais profundamente. E esse episódio é muito significativo. Se nós conseguíssemos remontar a cena, a própria cena seria muito evidente, aliás, muito eloquente para todos nós. Jesus caminhava e a multidão o seguia. Uma primeira pergunta é: quem eram as pessoas que compunham a multidão? Uma primeira questão. Amélia Rodrigues, ao descrever a Casa do Caminho, faz para mim uma descrição preciosa. Ela diz que na Casa do Caminho estavam os doentes, os excluídos da sociedade, os obsidiados e os ociosos de todos os matizes. E essa última categoria que é a categoria interessante. Os ociosos de todos os matizes. Ociosos materiais, ociosos mentais, ociosos emocionais, ociosos espirituais. E nós começamos a pensar o quanto eles pesavam na economia doméstica e emocional da Casa do Caminho. E é possível que a multidão que caminhava ao lado de Jesus também fosse composta por ociosos de todos os matizes, além daqueles que estavam sedentos da mensagem de Jesus, daqueles que puderam aproveitá-lo, como Zaqueu, por exemplo, que faz uma grande transformação emocional, uma mudança, inclusive, de fundo psicológico em sua vida. E se nós continuássemos na cena, ela seria mais eloquente se ela estivesse no cinema. Provavelmente o diretor faria a câmera parar à frente do rosto de Jesus, virando-se para a multidão para fazer esta declaração: aquele que quer me seguir precisa odiar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu esposo, seus filhos, porque aquele que assim não o fizer, não é meu discípulo. Evidentemente, como diz Kardec,
essas palavras tomadas em seu sentido literal não se coadunam com a mensagem de Jesus, que não pregou ódio, que não pregou a separação. E aí nós precisamos nos perguntar, como faz Kardec ao nos orientar no capítulo 23, a que é que Jesus se referiu. Que moral é essa? E aí nós começamos a compreender que esse sentido é muito mais profundo. Por que é preciso odiar o pai e a mãe, ou em outras traduções, aborrecer pai, mãe e filhos? Porque é preciso romper com determinadas estruturas que fazem ou que teimam em abafar e impedir o nosso crescimento espiritual. O que não significa dizer odiar ou aborrecer as pessoas no sentido literal dessas expressões. Significa dizer romper com as pessoas, com determinadas concepções. E aqui nós ilustraríamos muito bem, porque há muitos de nós que aqui estamos que passamos por essa circunstância. Hoje já nem tanto, mas há anos atrás, muita gente vinha ao centro espírita e não podia dizer em casa. Porque se dissesse em casa, não seria mais uma pessoa grata na família. A primeira pergunta, o que é que você está indo fazer lá? A primeira pergunta, aquilo é lugar decente? Né? E a família continuava naquelas estruturas antigas. Né? Hoje, em uma cidade como Campina Grande e outras cidades em que há um crescimento acelerado e um crescimento pouco ilustrado da compreensão da mensagem de Jesus, muitos dos nossos irmãos que se dizem neopentecostais descrevem as casas espíritas sem conhecê-las como residências do diabo. E eu diria para eles que o diabo reside muito bem em casas em que se faz a caridade, em que se recebe, é verdade, eu diria isso para eles, em que se recebe as pessoas com afetividade, em que se estimula as pessoas a fazerem uma reengenharia emocional e moral. E é de muito mais fôlego do que aquela que nos diz que se vieram peças a mais, computadores a mais, necessariamente, nós precisamos modificar e devolver. Mas muita gente frequentou o centro espírita durante anos, dizendo que ia para a igreja, ia para a casa da vizinha, para a casa da cunhada, da comadre, porque havia aquelas estruturas familiares que não permitiam a abertura para a mensagem de Jesus, que é uma mensagem diferenciada. Porque nessas estruturas familiares, em geral, se permanecem com hábitos muito ruins. Por exemplo, fala mal da namorada do primo. Normalmente, quando encontra, já viu aquela sem futuro que o primo arranjou, e por aí começa, né? Já viu um cunhado sem futuro que você tem, e por aí começa. Já viu sua tia, e isso exige de nós uma ruptura. Quem está com Jesus precisa romper com esses padrões. Porque é igual futebol na regra do impedimento. A lei, a regra é clara. Quem fala mal dos outros a mim, fala de mim aos demais. E do mesmo jeito da regra do impedimento, que é clara, mais difícil da gente ver na tradição e precisa do tira-teima, nós precisamos, ao assimilar a mensagem de Jesus, fazer um tira-teima conosco. Se eu estou buscando a mensagem de Jesus, eu preciso romper com esses padrões comuns e assimilar o que para todos é estranho, mas não com Jesus. Vai ser estranho não falar mal dos familiares. Talvez a namorada do primo ou a cunhada seja aparentemente uma pessoa sem futuro, mas é preferível fazer um exercício de enxergar qual é a qualidade que ela tem. E garanto que em família isso não é fácil. É um exercício de cultura. E aí onde entra a assertiva de Jesus, odiar pai, mãe, irmãos, primos e filhos. Porque quando nós começamos com a observação, não, mas não vamos falar mal, não, vamos mudar de assunto, não, o que é que tem de bom? As pessoas imediatamente sufocam esse comentário. Porque é mais fácil se manter com outro padrão, ou seja, daquele que recebeu um talento e um terror. Porque o difícil é multiplicar os talentos. É fácil, é muito fácil enterrar um talento. Difícil é fazer multiplicar os poucos ou os muitos que nós recebemos. O desafio aí está.
Nessa mesma linha de raciocínio da estranha moral de Jesus, nós não vamos entender que esse sentido é literal de romper os laços de família, porque nós aprendemos com o Espiritismo que esses são laços sagrados. E a experiência familiar é uma experiência que nós poderíamos até usar a expressão uma experiência de santuário. Nós estamos desafiados em família a romper os padrões do passado, que era de dividir, separar e odiar. O padrão com Jesus e de mundo de regeneração é de unir, amar e consertar. Porque a experiência de querer bem, a experiência de nos atrevermos a sair do estágio de querer bem para amar em profundidade, é para nós profilática e terapêutica. É o grande aprendizado das nossas vidas. Porque o nosso histórico é o histórico do passado, de separar. Por isso, assimilar Jesus é romper com um conjunto de padrões, com perspectivas que estão culturalmente, reencarnatoriamente, enraizadas na nossa forma de pensar, de ver e de agir. Por isso, Jesus nos convida a desacelerarmos esse ritmo de vinculação para percebermos melhor a sua mensagem. E aí há uma outra expressão nesse mesmo sentido, muito própria de Jesus e às vezes difícil de entender, que é aquela em que Jesus disse: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Numa sociedade em que nós perdemos o culto ao momento da morte como um momento importante e tornamos os velórios os lugares da banalização, nós não conseguimos entender o que é que Jesus quer dizer. E tem muita gente que ainda imagina as cenas de filme de terror, né? Os mortos se levantando para enterrar os mortos, né? Profunda inocência e pouca flexibilidade mental para compreender a mensagem de Jesus. Essa frase foi dita para um jovem que desejava seguir a Jesus e que disse ao mestre: deixa, mestre, que eu te siga, mas eu preciso ir ter com os meus. Eu preciso ver minha mãe, meus irmãos, meu pai. E Jesus lhe teria respondido: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. E há dois sentidos para essa sentença de Jesus. O primeiro sentido é de que o velório do pai daquele jovem se dava naquela circunstância. E para a tradição do seu grupo social, o inventário era feito no cemitério. Para quem tinha bens e disputas a fazer, era um lugar propício. E se fosse aquela circunstância, para usar uma expressão nordestina, de pouco pirão, né? Pouco pirão, meu pirão primeiro. Então já iam logo disputar no cemitério a herança do pai, sem nenhum respeito por este momento importantíssimo, que é o de sepultarmos o cadáver de um espírito que volta ao mundo espiritual. E na sequência, o sentido profundo desta expressão, deixar que os mortos enterrem os seus mortos, é porque muitas vezes, por incrível que pareça, aqueles a quem mais amamos e que estão ao nosso lado, não compreendem a profundidade da mensagem de Jesus. E é com muita, às vezes, dor emocional que nós precisamos nos separar deles. Não nos separar no sentido do litígio. E às vezes nem é separar fisicamente, mas é separar mental e emocionalmente, deixando que eles sigam quando não conseguem compreender a mensagem de Jesus. E conheço várias pessoas que passaram por essa experiência dolorosa, de deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Esses são os mortos-vivos, porque estão organicamente perfeitos, mentalmente capacitados, mas emocionalmente travados e espiritualmente infantilizados, e não conseguem perceber a profundidade da mensagem de Jesus, que nos leva exatamente a fazer uma reengenharia de vida, tentando compreender que moral é essa que Jesus nos apresenta, que é perene, que não vai se esgotar com o tempo, com as novas alianças, com as novas descobertas.
Nesse sentido, o título da mensagem de Emmanuel, lido nesta noite, que temos nós com Cristo, é profundamente instrutivo e terapêutico para nós. Que temos nós que aqui estamos com Cristo? Que vinculação nós temos com Ele? Nós temos uma vinculação profunda, capaz de fazer com que nós olhemos para os familiares, que são ali sangue do nosso sangue, para usar uma expressão comum, que são os filhos de nossa alma, filhos de nossa carne, são aqueles que nós escolhemos para as alianças profundas da existência e deixarmos que eles sigam. E na expressão de Jesus, isso é odiar pai, mãe e filhos. E há momentos na nossa história em que às vezes é preciso, de fato, deixá-los seguir. Coincidentemente, no Reformador deste mês, há um texto sobre esse assunto que lemos na tarde de hoje. E o autor retoma a história de Paulo de Tarso, a quem recomendamos a todos a leitura ou a releitura desse extraordinário livro psicografado por Chico Xavier, Paulo Estevam, onde está contada essa história, porque Paulo, literalmente, não só precisou deixar que os seus familiares, mortos para a mensagem de Jesus, cuidassem uns dos outros, como precisou, inclusive, abandonar, no sentido geográfico da expressão, os seus parentes. Os seus parentes, e especificamente o seu pai, que não conseguiu compreender a sua mudança de fôlego, a sua mudança existencial, a sua mudança profunda de seguir a Jesus. E quando ele volta de Damasco, recuperado, entusiasmado, mas debilitado fisicamente, precisando do apoio familiar para se recuperar e servir a Jesus, ele ouviu da boca do seu pai a sua destituição como filho daquele clã, daquela família. Esse é um detalhe da biografia de Paulo, cuja dor muitas vezes nós não imaginamos. O quanto Paulo sofreu, porque ele foi deserdado da família, não da fortuna que seu pai tinha, mas deserdado do nome, da identidade. Ele não foi mais reconhecido como pertencente àquela família, àquelas tradições. Mas ele, que se entregou a Jesus e muito mais do que massinha de modelar na mão de Jesus ou trigo de Deus, ele foi aquele que teve a coragem de dizer: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Acolheu a dor daquele momento da separação e compreendeu que o mais importante era um deserto. Não apenas o deserto físico, mas o deserto emocional, no qual ele precisava meditar, refletir para acolher a Jesus em profundidade. Tendo fisicamente deixado os seus familiares naquela cidade onde ele havia crescido, para, na sequência, dedicar a sua vida à mensagem de Jesus, a vivê-la integralmente e a expandi-la por onde ele pôde, nas suas inúmeras viagens. Nós vamos encontrar também nesse mesmo diapasão a coragem de Francisco de Assis, cuja história é semelhante, é deixar que o seu pai, tão interessado nos negócios materiais, continuasse multiplicando os negócios, porque do pai ele nada queria, nem mesmo a túnica, nem mesmo a roupa. Porque para entregar-se a Jesus, era preferível sair da casa do Pai, nu fisicamente, mas espiritualmente vestido do entusiasmo de servir a Jesus. E esse é outro detalhe que nós quase nunca pensamos, e que os filmes sobre Francisco de Assis não conseguem ainda colocar na tela. E quando nós vemos aquele filme de Franco Zeffirelli, que, como diz Oscar, é o clássico dos clássicos, no retrato da biografia de Francisco de Assis, se Zeffirelli tivesse acesso a essas informações na sua sensibilidade, imaginemos a cena que ele faria, uma cena contrastante. Num primeiro momento, em primeiro plano, Francisco abrindo mão das próprias roupas. No plano de fundo, as roupas espirituais que ele recebia em função do seu entusiasmo e da sua adesão a Jesus. E na sequência, a cena seria trocada, o que era plano de fundo viria ao plano de frente, destacando a figura luminosa
Os filmes o retratam com as suas vestes brancas. O seu santuário em Assis guarda como relíquia as vestes rotas de Francisco de Assis. Mas talvez a grande imaginação fosse pensar que vestes espirituais Francisco de Assis recebeu ao aderir à moral de Jesus, que só é estranha para nós que ainda seguimos o materialismo. Essa é a cena que de fato interessa para nós que buscamos seguir a Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, a biografia de Chico Xavier e vamos encontrá-lo em meio às dificuldades familiares, nós vamos encontrar os traços de quem, no sentido metafórico, psicológico e espiritual da expressão, abandonou pai, mãe e irmãos, embora nunca tenha saído de perto deles até mais ou menos os 40 anos de sua vida. Se nós lêssemos a biografia de Chico Xavier, isto seria um tema para uma grande tese na área da psicologia. Como é que alguém convive com pai e irmãos que pensam tão diferentemente e é capaz de se manter íntegro e fiel à mensagem de Jesus? Chico Xavier foi o exemplo vivo de quem assimilou essa sentença de Jesus na íntegra. Até que uma de suas irmãs, em nome do sossego familiar, das tantas pessoas que Chico atendia em casa, pediu para que ele saísse de casa, para que a família vivesse em paz. Vejamos que contraste, né? Que detalhe bonito da história de Chico Xavier. Recentemente, eu estava revendo dados da biografia de Madre Teresa e analisando um aspecto específico que é a da criação da ordem das missionárias que ela liderou. Foi também uma ruptura, foi um abandono no sentido metafórico da mãe igreja para poder se construir como uma nova personalidade. Madre Teresa não cuidaria dos pobres mais pobres, dos miseráveis mais miseráveis, como ela definia, se ela tivesse se mantido na ordem na qual ela se tornou freira. Era preciso romper, no caso dela, romper no sentido teológico da expressão, construindo uma nova ordem que não foi autorizada de primeiro momento. Os seus pedidos foram muitos, inúmeros, e ela se manteve na sua ordem de origem até que a nova experiência tivesse sido autorizada. É também uma experiência muito interessante, porque a ruptura com Jesus não precisa de uma revolução que degole cabeças. A ruptura com Jesus, por vezes, é uma ruptura que espera, que é prudente. E neste caso, especificamente, de Madre Teresa de Chico Xavier, uma ruptura que se fez ao longo do tempo. Não porque aqueles espíritos, ou esses espíritos especificamente, precisassem de tempo, mas os que estavam ao lado deles, que não os compreendiam. E imaginemos que se os contemporâneos, os familiares, não foram capazes de entender Chico Xavier e Madre Teresa, quiçá quem conviveu com Jesus. Por isso eu vim pensando muito na profundidade dessa sentença, aceitar Jesus. O que significa, de fato, aceitar Jesus? Quais são as transformações emocionais, morais e espirituais que demonstram que aceitamos Jesus? E ainda nesse mesmo ritmo de episódios, aliás, nesse mesmo tipo de episódios, melhor dizendo, há um outro episódio que eu gosto muito e que Kardec separou para o Evangelho segundo o Espiritismo e que Jesus, em certas circunstâncias, declarou: vim para lançar fogo à terra, e é o que desejo, que ela se acenda. Tenho que ser batizado com o batismo, e quando me sinto apressado de que ele se cumpra. E aí é preciso que nós entendamos essa sentença de Jesus. Se nós tivermos uma dimensão pequena, nós vamos tomar Jesus por um incendiário. Imaginemos Jesus desejando que a terra pegue fogo. Né? Nós diríamos: não, Senhor, já faz calor de 50 graus em algum lugar, não precisa mais do que isso. Mas esse fogo a que Jesus desejava, nós poderíamos traduzir como o fogo do entusiasmo, como o fogo dessa renovação espiritual. E é por isso que dissemos antes que quando nós aceitamos
nós temos pressa. Ainda que precisemos esperar, como Chico Xavier e Maria Teresa, porque nós somos tomados desse fogo do entusiasmo, no sentido de que entendemos que as nossas ações precisam ser revisadas e que nós não podemos calar diante da mensagem de Jesus, o que não significa dizer tomar um megafone e ficar falando de praça pública em praça pública ou fazer em palestras espíritas. Significa dizer falar de Jesus nas nossas ações. Porque de um certo ponto de vista, até que fazer palestra espírita é fácil. Tem só umas 200 pessoas de olhando. Se você for desinibido, não tem problema. O problema é quando fazer palestra espírita está aqui, coaduna-se com a nossa própria existência. Aí não tem expositor espírita nem de Valdo Franco que não se sinta, ainda que levemente, temeroso, que não dê o nervoso inicial que só passa lá para depois da primeira meia hora de palestra, e que não nos faça pensar que a palestra é inicialmente para quem fala e na sequência para quem escuta. Esse sentido profundo, mas é esse entusiasmo que diz: a minha existência não pode calar, as minhas ações não podem abafar a mensagem de Jesus, elas precisam ser da ordem da multiplicação. E na multiplicação de Jesus, o que menos interessa